E aí, cubistas, beleza? Resolvi fazer um vídeo diferente aqui no canal. Eu vou fazer a análise de uma média minha. No caso, a média que eu fiz lá no Cubing at Home 4 esse final de semana, que me deu o segundo lugar. O Rasmus acabou ganhando de mim por 0,3 segundos e eu tive alguns pequenos erros nessa média que talvez tenham me custado uma vitória. Então eu vou analisar ela aqui e mostrar pra vocês o que eu faria de diferente. Muita gente me pergunta como é que faz pra treinar, como é que faz pra melhorar, e essa é uma excelente maneira de você melhorar, analisar os seus erros, ser crítico com você mesmo e ver aonde estão os seus defeitos e como você pode fazer para melhorar. Então eu vou fazer isso aqui agora e mostrar para vocês quais foram os meus erros e os principais pontos em que eu poderia melhorar nessa média. Então começando aqui, eu prezei por aquecer bastante nessa média. Eu tava relativamente nervoso, tava começando e tinha bastante gente boa que ia competir. Tinha o Rasmus, que acabou ganhando de mim, o Daniel Kerno, que ficou em terceiro, tinha vários outros nomes, como o Aiden, o da Polônia lá, que eu sempre esqueço o nome, acho que é Mihal. E várias outras pessoas também que faziam médias abaixo de 8 segundos e poderiam ganhar. Então eu acabei aquecendo bastante, me concentrando bastante. Isso acabou bastante melhorando eu, deixando eu um pouco mais preparado, talvez, nessa média. Eu acabei percebendo que eu lido bastante bem com pressão. Essa não foi a primeira vez que isso acontece, mas acaba melhorando sob pressão, que é um bom sinal. Então, é sempre bom você observar seus pontos fortes e tentar usar eles a seu favor. Então, no caso, sob pressão, eu acabo melhorando um pouco. E eu fiquei bastante tempo aquecendo, eu vou aumentar um pouquinho a velocidade. Vou colocar 1.5 aqui. Isso. No que minha Ramos tem que seguir as regras lá do CA, então eu acabei utilizando a inspeção também. Vou voltar aqui para velocidade normal, que agora já é um bom ponto. Aquecendo também para deixar o giro, né, na melhor da qualidade possível. E aí eu vou começar a primeira solve. Essa Cube Shape aí não é das melhores. Na verdade ela é uma boa assim, acabei de ver errado aqui, mas ela é 2Gen. Que significa que você pode fazer ela com 2 giros. Vou colocar agora em câmera lenta. Alguns lockups dessa Cube Shape, poderia ter melhorado isso um pouquinho. CEO foi boa. Tive um CP skip aí, aparentemente. Ok, então nessa solve acho que foi um 7.3, eu vou mostrar daqui a pouquinho o tempo. A Cube Shape eu tive um lockup, acho que foi mais por causa do nervosismo mesmo. E na IP também acho que eu poderia ter feito um pouquinho melhor, mas a execução no geral foi boa. Acho que essa solve poderia ter sido talvez um pouquinho mais rápida, mas sem reclamações aqui. Foi uma solve muito boa até. De novo aquecendo, é muito bom fazer isso antes das solves oficiais, se você tiver um cubo reserva, para melhorar o giro, para melhorar os seus finger tricks, né? Então acho que é sempre legal fazer isso. Então, começar aqui... Não, ainda não precisa voltar em inspeção. Nessa Cube Shape aí... essa é uma boa Cube Shape, elas são 5 slices. Eu acho que não tinha paridade nesse daí, então isso. Vou colocar em câmera lenta aqui de novo. Essa acho que teve um erro bem interessante no final. Cube Shape foi muito boa. CEO também, finger trick bem legal. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Mas... na Cube Shape, aí ó... eu fiz um finger trick meio com o dedo do indicador esquerdo, que eu achei bem interessante. Isso foi bem legal até de eu ter feito. Eu geralmente não faço, mas acabou funcionando dessa vez. E aí foi meu erro. Não sei se dá pra ver direito na câmera. Na tela aqui no caso. Mas esse caso aí, de PBL, ele é um caso bem mais simples. Na verdade, como a barra tá flipada, eu poderia ter feito ele de um jeito diferente pra ter salvado 2 slices. Eu não consigo mostrar ele aqui, obviamente, mas... o jeito que eu fiz foi fazer JJ pra cair adjacente e cancelar a barra no flip no adjacente. Eu poderia ter feito troca oposta de meios primeiro e depois ter feito o JJ de CP, que teria me salvado 2 slides e provavelmente teria me salvado aí uns 0.3, 0.4, até uns 0.5 segundos na solve. E teria sido bem mais rápido. A solve foi muito boa, acho que foi um 6.11, 6.13, 6.13 exatamente. Mas eu poderia ter melhorado um pouco nisso, ter feito a PBL de uma maneira mais eficiente, ter me salvado mais tempo. Eu tava aprendendo PBL com 2 algoritmos, mas eu resolvi não utilizar nesse Cubing at Home, e isso acabou me dando um erro exatamente nessa solve aqui agora. Em algumas outras também eu poderia ter feito de maneiras mais eficientes, porque eu tava aprendendo a PBL, e durante essa semana passada, né, antes do campeonato, eu me forcei a treinar sem utilizar PBL. Então eu nem olhava o caso que caía. E alguns dos casos que caíam eu já olhava antigamente, mesmo antes de começar a aprender
os casos mais avançados. Então, mesmo eu tendo a intenção de ganhar e de melhorar na Solve, não usando o PBL, que me deixaria um pouco mais lento, eu deveria ter olhado os casos para tentar ver se tinha alguma coisa melhor que dava para eu ter feito. Esse foi o erro nessa segunda Solve, né, que eu acabei não vendo a solução mais óptima, e agora nessa terceira também, isso me deu um erro, foi um erro também um pouco forte, que eu acabei percebendo e me deu um tempo bem mais lento do que eu teria. De novo aquecendo, agora eu levanto pra ver se a câmera tava filmando, eu vi que comecei muito bem. E agora começou na terceira Solve. Vou colocar já um pouquinho mais lento aqui. Esse caso de CSP é um caso bem bom. É um dos meus casos favoritos, eu acho. Dos de 5 slices. Ele tem uma execução bem boa. Parece uma travadinha ali no segundo slice, mas tudo bem. Seu foi boa, eu foi boa. E agora que foi o problema. Vou voltar um pouquinho aqui. O que aconteceu foi que durante essa semana, eu me forcei a prever a CP na I.O. e depois disso eu já executava direto. Então eu não reconhecia a PBL, eu reconhecia só a CP e já executava direto. Isso acabou me dando um tempo bem mais lento aqui. Porque nessa Solve, a PBL era muito simples e era um algoritmo que eu já usava. Então eu cancelei nela o que eu não devia ter feito, porque acabou me dando um caso de EP bem ruim. E se eu tivesse parado 0.1 segundos, 0.2 segundos para reconhecer, eu teria visto que a PBL era apenas uma J embaixo e a CP também era uma J embaixo, só que não desalinhada. Eu teria que desalinhar e fazer o algoritmo, o que eu acabei não fazendo. Isso teria me salvado bastante tempo. Agora foi a hora que eu percebi o erro aí. Que desapontado, que é um caso bem ruim. E acabou sendo o pior tempo da média. Poderia sim ter sido talvez um segundo, um pouquinho mais rápido. 8.5 ali parece. Talvez poderia ter sido melhor que aquele 7.3 e seria um tempo contando um pouco melhor, né? Então fiquei um pouco desapontado nisso e meu nervosismo aumentou nessa hora. Vou pular um pouquinho aqui. Essa quarta Solve agora, pelo que eu lembro, parece que foi muito boa. Ok. Caiu um caso de CSP meio confuso, às vezes eu me perco um pouco nele, mas acabou que deu bem certo. Vamos ver como foi a execução. O motivo de eu ter começado, né, depois que acabava a inspeção, eu apertar a barra de espaço, era para o computador não ficar me notificando a inspeção, né, porque o computador está programado para ele avisar quando tá no 8 e no 12, então eu sempre apertava para não ter nenhum barulho e não acabar me atrapalhando no meio da Solve. Por isso que eu começava o tempo no início de cada Solve. Execução muito boa de Cube Shape. CEO um pouquinho lenta, mas poderia ter melhorado. IO muito boa. E agora que eu achei legal, eu consegui reconhecer a IP bem rápido. Isso me deu um tempo bem bom. Foi 5.66 o tempo. Eu poderia ter ido um pouquinho mais rápido, talvez, mas acabou sendo o melhor single do campeonato, pelo que eu sei. Acho que o segundo melhor foi 5.67 do IFAN, mas foi um single muito bom. Um dos poucos sub-6 do campeonato, tô bem feliz com ele. E ele me reergueu a confiança, né? Eu tava um pouco nervoso por causa daquele 8 e esse 5 me deu uma esperança a mais. E agora pra última Scramble, esse foi um que me deixou um pouco preocupado logo no começo. Aquecendo de novo, acho que esse aqueceu até um pouco mais pra garantir. Quando eu vi essa Cube Shape, essa CSP, deixa eu colocar um pouquinho mais em câmera lenta aqui, ela é um dos casos que eu precisaria trocar. Eu faço ela em 6 slices, com paridade e sem paridade, e eu sei que o Optimum é 5. Eu deveria trocar. Isso acabou deixando um pouco nervoso, até porque é um pouco confuso ela também. Então eu fiquei um pouco preocupado durante o tracing. Aí você pode ver eu balançando a cabeça, tipo, concordando, porque tava, no caso, um jeito bom de executar até, pelo menos na minha cabeça. Fiz um fingertick meio estranho ali nesse primeiro movimento ali. Fiz um fingertick meio estranho em cima, né? Eu fiz como se fosse um U2 linha sem double flick.
Não sei por que eu fiz isso, mas não foi tão ruim, acabou dando certo. Uma pequena pausa ali na Cube Shape também. Fiz isso, dei uma pausazinha ali e continuo. Talvez poderia ter evitado essa pausa de alguma maneira. CEO foi boa, Yo foi bem boa, teve uma pausa um pouco grande pra reconhecer ela. Eu tive que olhar embaixo por mais tempo do que o normal. Mas a CP e a EP foram bem boas. Esse AUF foi meio esquisito. Pelo menos pelo meu ver aqui. Eu tive que fazer meio que um pouco mais de esforço pra conseguir fazer ele. Fiquei feliz aí com esse tempo, porque eu vi que era um 6.5, eu acho. Opa, exatamente, 6.16, eu acho. E deu um bom alívio essa solve. E eu achava que eu tinha ganhado nesse momento, mas eu não sabia quanto o Rasmus tinha feito. Ele fez 6.45 e a minha média foi 6.75. Então tinha algumas coisas que eu poderia ter feito para melhorar isso. Eu acho que o maior erro, os dois maiores erros que eu tive nessa média foram eu não ter feito a PBL Optimal na segunda solve e também na terceira solve eu não ter feito o algoritmo certo. Essas duas coisas me custaram um tempo relativamente grande e poderiam ter me dado talvez o título, mas não tô triste com essa média, foi uma média muito boa pra mim. Parabéns ao Rasmus por ter ganhado, mas isso aqui não é o final. O próximo que eu vim at home tiver Square, vou me esforçar mais pra tentar conseguir de novo o título. Então, se vocês quiserem ver o vídeo da solve completo, né, sem essas pausas que eu fiquei dando aqui pra comentar, eu vou deixar o link acho que no card, com o link não listado da média, pra quem quiser assistir. Então, acho que é isso. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, né, analisando as minhas solves e ver o que eu poderia melhorar, talvez até dê alguma dica pra alguém que esteja treinando, deixa nos comentários. Quem sabe eu não faço mais de outras médias, quem sabe talvez algumas outras médias oficiais que eu tenho, talvez seria interessante. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui e até a próxima.